Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui para esse painel. Então, conto aqui com a Eli e com o Gabriel para a gente poder falar um pouco sobre, talvez, futurologia, né? Falar um pouco sobre guerra cibernética ainda, se a gente está preparado para o futuro. Faltou só a bolinha de cristal, mas vamos lá. Bom, então o contexto Não é esse. tanto assim, né? Não tanto assim, né? A gente que está mais... acontecendo aí. Tem uma acontecendo. Então, já que tem uma acontecendo, Gabriel, o que você tem enxergado aí dessa questão da guerra? Porque já não é mais aquela guerra de trincheira, né? A gente já vê que tem uma preparação antes da guerra. Então, a própria Rússia se preparou bastante para poder invadir um dia, né, usar os tanques de guerra, mas a gente também vê uma guerra mais híbrida, onde a gente vê muita tecnologia, muito drone, o cara que já não está mais presente na batalha, ele está da casa dele, pilotando um joystick e fazendo ali a conquista do território. Mas se a gente for olhar um pouco para o passado, a gente vai ver, por exemplo, teve um malware ali em 2017, o Petia, onde a própria Rússia deu uma limpada na Ucrânia, né? Ela acabou inserindo ali aquele malware dentro das aplicações ucranianas que estavam espalhadas pelo mundo e afetou 60 países diferentes que tinham relação direta, né, com a parte financeira tudo da Ucrânia. Eu queria escutar de vocês como é que vocês têm visto esse ponto, como é que você tem visto essa migração da guerra de trincheira para uma guerra mais híbrida e essas preparações hoje para uma guerra que talvez no futuro seja 100% cibernética. Bom, boa tarde aí todo mundo. Realmente, acho que você colocou o tom certo. Apesar do título da palestra ser que o futuro é a guerra ser cibernética, eu acho que o 100% acho muito difícil. Acho que o aspecto, o meio cibernético, ele é usado muito como tática, né? Não, e em combinação com as armas mais letais e etc. Isso que a gente viu agora no caso da Rússia e da Ucrânia, né? E falando em Rússia e Ucrânia, a gente também viu um aspecto muito de narrativas de ambos os lados, vamos dizer assim, tentando o que a gente chama de infecção secundária, né? Tentando criar confusão, fazer engenharia social, etc., para criar medo, né? Imposição de medo, com muita, vamos dizer assim, fake news, né? Não é bem fake news está acostumado aqui nas eleições, etc., mas lá na guerra era uma coisa mais elaborada, né? Então ele pegava, teve ataque, tinha um mapa mostrando poloneses invadindo, né, a Ucrânia para gerar medo, veio também uma informação, me lembro, aquele ghostwriter vindo da Bielorrússia, do governo da Bielorrússia, dizendo que tinham gangues polonesas esperando os refugiados para pegar as crianças para vender órgão, um negócio que gera muito apelativo, né, e gera muito medo. E essa narrativa que eu estou falando teve do lado da Ucrânia também, então os caras estão bem acostumados, né? Eles pegaram, criaram a história também do piloto de caça, né? O Ghost, né? Pilot, também o próprio Zelensky falando todo dia à noite, contando para o Ocidente sobre como é que eles estavam vencendo a guerra e etc. Pegaram, eu tenho um monte de exemplo aqui na cabeça, mas acho interessante, né? Porque eles mostraram também muita resiliência, muita capacidade de resposta. Eu acho que de ataque mesmo, sem ser essa questão da infecção secundária, de ataque mesmo, a gente teve a Viasat, né, que foi logo no início para invadir. Eles rodaram um wiper nos modems da provedora de satélite, que inclusive afetou também a Europa Ocidental. E teve também, recentemente, esse ainda é meio conspiração, mas o Gazprom dizem que foi um ataque aos sistemas de escada lá da tubulação para poder aumentar a pressão e explodir o fornecimento de gás ali para a Alemanha, etc. Então, teve de ataque mais consistente foram esses, né? DDoS a bancos, depois mandando SMS dizendo que os ATMs estavam fora do ar para gerar pânico, dizer que eles não vão conseguir sacar dinheiro. Enfim, teve todos esses ingredientes, mas eu acho que, como voltando lá no início, em combinação para gerar essa confusão, impor o medo e etc. Entendeu?
Obrigado, Gabriel. Acho que Eli, se quiser complementar, eu queria só trazer mais um ponto, talvez. Acho que a gente teve um ponto também muito de reação depois, né? A gente viu, por exemplo, os grupos de hacktivismo reagirem muito rápido. Então, assim, logo no começo da guerra, a gente viu o Anonymous se posicionando, outros grupos de hacktivismo, e a gente viu danos também no lado da Rússia, né? A previdência deles ficaram fora mais uma semana, bancos ficaram fora, telefonia, telecom, tudo isso ficou fora. Então, como é que você vê também essa parte, Eli? Tanto dessa migração aí, né, dessa evolução da guerra, como também essa reação que a gente viu o mundo, né, se movendo para poder suportar ali a Ucrânia nessa primeira fase da guerra. Apesar de toda a tecnologia, de tudo que a gente vive, isso é muito novo. A gente não está acostumado, a gente está acostumado a ver, ainda mais quando se fala de guerra, o modelo tradicional militar, né? Eu ataco, só um minuto, eu jogo míssil e é assim que funciona. E a guerra da Ucrânia é um exemplo que a Rússia começou a guerra antes de ser declarada a guerra. Ela já estava atacando a informação da Ucrânia, ela já estava tirando do ar a informação da Ucrânia. E isso é muito grave para um país. E a gente não entende ainda como isso funciona como guerra. A gente ainda não sabe lidar isso como guerra. E aí, quando a guerra militar começou, que aí vira uma guerra híbrida, que aí envolve as fake news, que o Gabriel citou, e diversas outras coisas, a gente começa a entender que isso é grave, que a gente está lidando talvez com meios que a gente não estava adaptado e que talvez não está tão preparado para lidar e que prejudica muito o país. E aí o Anonymous se posicionou contra a Rússia, tomando um partido e fazendo o ataque ali. E aí você vê que aí sai do... A gente estava falando de uma Rússia e Ucrânia, de uma guerra posicionada numa parte do mundo. E aí acabou que o resto do mundo se posicionou, né? Falando pelo Anonymous. Acabou se posicionando. Então, quebra até o perímetro. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de perímetro. Então, acaba o perímetro da guerra. Eu não estou falando mais só de Rússia e Ucrânia. Qualquer grupo ou qualquer país que queira se posicionar acaba se posicionando como cyber. Eu tiro o perímetro. Então, a gente tira as fronteiras, a gente globaliza a guerra. E aí, quando a gente olha assim, falando de Brasil, aí você fala, putz, a gente estava discutindo, né? A gente está preparado? Mas se a gente olhar para o Brasil hoje, eu falo, não, acaba aqui o painel que não estamos preparados. Mas a gente está globalizado hoje. Se a gente olhar para a guerra cibernética, a gente fala de uma globalização. Qualquer um pode sofrer e qualquer um pode se posicionar hoje e talvez não vai ser entendido ainda como uma guerra, mas eu posso me posicionar. Então, isso é preocupante, mas isso é interessante para a gente olhar o futuro. O futuro não é mais como a gente conhecia, né? Quando a gente foi na pandemia falando do novo normal, a gente precisa pensar a vida como outra forma. A gente está falando, cyber vem evoluindo e a gente precisa entender que isso é um novo meio para tudo, inclusive para a gente se colocar politicamente, se colocar estatalmente, enfim, a gente mudou a forma de ver o poder. Então, eu acho que quando a gente fala de cyberguerra, né, de guerra cibernética, a gente está falando da nova forma de ver o mundo. É novo para a gente, mas é o futuro. Então, a gente precisa se posicionar, a gente precisa se entender como esse novo futuro. A gente precisa entender que o mundo mudou e que a gente tem uma nova posição para lidar. A guerra é híbrida, óbvio, né? Porque o militar ainda é uma coisa pesada, é uma coisa que invade, que a gente vê e que tem morte, enfim. Mas o cyber está aí. O cyber ataca, ele se posiciona e ele tem um prejuízo muito grande, porque quando você tira a informação de um país ou quando você afeta o transporte ou quando você afeta qualquer coisa desse tipo, você para uma economia, você para um país. Então, a gente precisa entender e se posicionar a respeito do cyber nessa parte de guerras, enfim, desse ponto que a gente não está acostumado. E a gente está falando muito dessa guerra híbrida, né? Mas e para frente? Porque, assim, a gente olha, por exemplo, vocês dois da indústria financeira, especialistas da indústria financeira, talvez a maior maturidade que a gente tenha hoje dentro do país ou no mundo. E quando a gente olha para o resto, entendeu? Será que nosso sistema de energia está preparado? Nosso sistema de transporte, por exemplo, a gente sabe que a China tem 8.000 quilômetros de ferrovias na África para poder mover os produtos dela com mais facilidade. E no dia que alguém parar esse sistema, né, a cadeia, né, ou os gases próprios que vêm da Rússia, se alguém conseguir explodir ou interditar, porque hoje em dia, o que eu falei, o cara faz o joystick e faz a casa dele. Como é que vocês estão enxergando essa mudança, né? E eu concordo com você ali. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar a esse novo mundo, né? Mas como é que vocês enxergam essa questão? Eu vou fazer justiça aqui a uma iniciativa que existe. A gente
acompanha pela Febraban, né, os bancos que participam, que se chama Guardião Cibernético, uma iniciativa de infraestruturas críticas, os 3 poderes militares, os bancos financeiros, indústria de transporte, etc. Eles se encontram pelo menos uma vez ao ano, tá? E existe um exercício de simulação de defesa e ataque também, que é como funciona. Então, assim, é lógico que é algo que eu tenho conhecimento, existe há uns 5 anos, não sei se já existe há mais tempo, mas com certeza deve ser pouco para o que é necessário, realmente é muito pesado uma situação como essa. Achei interessante a colocação dele da guerra globalizada, que o Anonymous se posicionou para um lado, mas dentro de toda aquela narrativa que eu estava falando, a Rússia também conseguiu atingir um pouco ali do hemisfério sul a favor deles. Isso aconteceu. Teve uma reunião na ONU, que eu me lembro que teve uma votação e só 36% dos países votaram contra a atitude do Putin, etc. Então você vê o poder dessa questão também da narrativa que eu estava falando. Um outro aspecto interessante do Anonymous, dos grupos terem se posicionado, é que gerou um risco muito grande de atingir né, às vezes em retaliação, alguma sanção que foi aplicada à Rússia, ou então um grupo desse invadindo alguma coisa que para a gente pode ser muito crítico. Imagina se o Putin pega, sei lá, uma Bloomberg, uma Amazon. Isso, lá no banco, por exemplo, eu tive que analisar, a gente teve que realmente parar para analisar com o head de um business de commodities física que a gente tem, que é global, e o pessoal faz trading de energia e gás, envolve Rússia, etc, etc. A gente teve que analisar quais eram os riscos cibernéticos em relação a isso, que foi um heads up que veio de um chanceler alemão para o head do business lá, uma coisa meio... E por isso que eu achei o tema muito interessante, porque eu me envolver e me informar dessas coisas que eu estou falando aqui, inclusive, entendeu? Eu vejo assim, cibersegurança vem crescendo. A gente vê que é um mercado que vem crescendo nas empresas. Então, as empresas entenderam que, se não olhar para a cibersegurança, vão ter um problema. E isso é importante para o Brasil e para o mundo. Mas, quando a gente fala de país, talvez não tenha essa consciência. Então, como o Gabriel falou, o Exército faz esse programa já há alguns anos, que é bacana, mas aí eu vejo o Exército lutando meio sozinho. Eu não vejo o investimento necessário de um país ainda para isso. Talvez, militarmente, o país ainda se preocupe, mas, quando olha para a cyber, talvez ainda não tenha a preocupação necessária, como talvez algumas empresas já tenham, e a gente precisa começar a olhar isso como país quando a gente fala de guerra. Quando a gente fala de Brasil, a gente se olha meio fora, né? Fala, o Brasil não vai fazer guerra com ninguém, né? Mas a gente está globalizado, a gente vai ter que tomar um posicionamento, e aí não tem mais fronteira. Então, a gente precisa estar preparado. Então, todos os países precisam estar preparados, inclusive a gente. E eu acho que falta um pouco isso ainda, olhar, né, nesse quesito país, e olhar nesse quesito geral de globalização. Porque quando a gente olha só a empresa, ok, e mesmo assim, eu tenho meus concerns, assim, se, mesmo olhando empresas, a gente dá o devido valor já para a cyber. Aumentou, mas eu acho que ainda a gente não chegou no patamar que a gente devia chegar. E quando olha país, eu acho que está muito longe. Acho que o Exército, sim, batalha, mas eu vejo uma batalha ainda muito sozinha. Eu não vejo isso em uma parte de país estatal, sabe? Eu acho que a gente precisava mudar isso. Eu acho que é importante essa questão, nós estamos preparados, isso que você está falando. O que tem de aprendizado nessa guerra da Rússia e da Ucrânia é como os ucranianos estavam preparados para esse tipo de coisa. Isso que tem sido muito falado, em condições nunca vistas, condições inóspitas, assim, sei lá, o cara lá, o desenvolvedor do back-end, está num lugar que, pô, tá sem luz, ele tem que, né, e está lidando ali com, de repente, numa área de bombardeio, né, e ele está lidando ali com vidas, né, com vida da família em jogo e etc. Então, no nosso mundo aqui, já é muito difícil responder um incidente, imagina numa situação de guerra. E acho que você comentou do PET ano passado, acho que já tem aí uns 8 anos que eles vêm se preparando para esse tipo de situação com a Rússia. Então, isso é uma coisa que tem sido muito falado, né, a questão do cyber resilience, o quão eles estavam realmente preparados e exercitaram para responder esses ataques da Rússia. Não que não tenha sofrido e tal, mas
é a capacidade também que eles mostraram de reconstruir redes e etc, backups, acionando backup. Tinha isso tudo, já vi muitos relatos sobre essa capacidade deles, entendeu? E a gente percebe que a velha guerra já não funciona. Não tem a estratégia, talvez, da velha guerra. Quantas vezes a gente não viu reportagens sobre um tanque de guerra russo que atravessou a fronteira, atravessou a Ucrânia, chegou num determinado lugar e depois o pessoal que estava dentro do tanque foi capturado. Por quê? Porque acabou o combustível. Então, quer dizer, até a própria Rússia achando que ia ser muito fácil tomar cidades e que ia roubar combustível, né, tem essa preocupação. Então, assim, a gente vê que até a velha guerra já não funciona mais, eles olham para isso. O Gabriel trouxe uma hora ali do termo fake news, né, que a gente acaba vendo no Brasil, que você usou, né, o novo governo, o novo poder, né? Aí eu queria trazer, vocês não acham que isso também é guerra cibernética? Porque assim, a gente vê fake news, a gente vê Cambridge Analytics, a gente vê perfilamento das pessoas, né, principalmente de eleitores, elegendo presidentes em países importantes. A gente viu acontecer no Brasil enxurrada de fake news, né? Esse ano está um pouco menos, mas assim, como é que vocês enxergam essa questão? Porque para mim isso também é guerra cibernética, né? Também é um opositor contra o outro ali e usando de artifícios que não são muito lícitos, né, para poder atingir seus objetivos, como se estivesse ali num combate. Eu acho que nessa guerra híbrida, a guerra política é um pedaço dela, né? A gente viu, você falou do Brasil, mas Estados Unidos, que a eleição foi totalmente baseada numa guerra de fake news, né? E depois foi descoberto, e aí a gente se pergunta, é isso, a gente é enganado e é colocado dessa forma, é manipulado, e o que a gente faz a respeito disso? A gente está preparado realmente para isso? É uma parte do que é a guerra híbrida para mim, né? Tem a parte militar, óbvio, tem a parte que a gente de DDoS, enfim, dessas coisas que acontecem, mas isso é uma preparação. Quando a gente olha a Ucrânia, uma parte do que começou lá foi realmente a política. A parte da guerra foi a política da pessoa que estava lá, enfim, pró-Rússia ou não pró-Rússia. Então, a parte foi política. Então, isso é muito preocupante. A gente hoje tem que olhar para diversos lados que talvez a gente não estava preparado num passado, né? E fake news é uma ponta muito complicada até de lidar. A gente fala, a gente tem os comitês anti-fake news, a gente tem tentado, e aí entra toda a parte de conscientização e de entender como a gente se prepara para lidar com isso, mas é uma estratégia de pessoas, né? A gente vai lá para a ponta inicial, que são as pessoas. Então, é muito complexo. Então, e isso muda toda a estratégia de um país, né? A gente vai falar de diversas políticas e aí, de repente, ocorre uma manipulação que muda tudo. Então, é uma parte muito preocupante. Até queria ouvir o Gabriel aí. Sim, eu acho que é total cibernético, porque apesar de ser às vezes muito chula, muito apelativo e etc, pô, o uso de WhatsApp para isso, né, em massa, uma coisa. Também tem, pô, no caso da Cambridge Analytica, usou tecnologia para ser mais assertivo, né, para disseminar melhor e etc, etc. E então é um problema cibernético, mas é um problema social também. E voltando de novo no caso da Ucrânia, todos esses exemplos que eu dei aqui, ninguém caía. A verdade é essa, ele soube responder. E eu acho que a gente vai atingindo uma maturidade em cima disso também. Eu acho que hoje, apesar de ter... O assunto foi falado o pessoal está batendo palma, está achando que não acabou. O assunto ele foi falado antes de começar as eleições, né? Tipo, foi muito falado em como evitar e etc. Teve um movimento. Porém, o que a gente está vendo é que não parou nada, que tem motor, que tem etc. Mas eu vejo que as pessoas estão mais calejadas, não estão caindo em qualquer coisa, etc. Então, acho que pode ser que a solução seja um amadurecimento mesmo, porque que culturalmente não está difícil. Então, vocês falaram muito de pessoas, né? Eu assisti uma palestra depois do almoço ali que falava sobre uma solução de passwordless, e aí tem dois números que me apareceram ali que foram, assim, fizeram refletir para poder conversar. O primeiro é essa nova juventude que a gente tem, né? Quando ele perde um celular ou quando ele é roubado, né? Um celular acaba sendo furtado, e ele recupera, né? Ou compra um outro celular, recupera a sua conta, coloca ali.
tem um estudo que mostra da empresa de que 1/3 dessa nova juventude não troca a senha. Ou seja, o celular é perdido, é roubado, e aí, quando ele recupera a conta, continua. 1/3 das pessoas simplesmente não trocam a senha. E quando você pega, por exemplo, uma senha que é vazada, né? A gente viu diversos vazamentos, né? Aí o número é pior, 2/3 das pessoas não trocam a senha. Ou muitas vezes porque ela não sabe que a senha dela acabou vazando, mas assim, mesmo quem sabe, 2/3 acabam não indo lá e resetar a senha. Então, assim, as pessoas talvez ainda tragam essa régua, né? Ou tragam essa dificuldade da gente subir a régua e começar a se proteger melhor. Porque é muito mais fácil você enganar uma pessoa do que você enganar um sistema de milhões de dólares que está ali, né? Você falou de perímetro. Ah, tá bom, compra um Firewall, compra um IDS, compra um IPS, monta um sistema, bota o cofre de senha, faz... Quantas sopas de letrinha a gente não vai ter em tecnologia? Né? Como é que vocês têm enxergado essa questão das pessoas? Até falar isso, eu gasto milhões, a pessoa clica num link e contamina tudo. Então, o quanto a gente está olhando também para a conscientização e para essa ponta, né? Porque é isso, a gente se preocupou muito, e está certo, e tem que se preocupar, né, com essa segurança em camadas e com o nosso perímetro, e, enfim, com tudo que a gente tem que fazer ali, mas tem essa ponta das pessoas. E aí, do mesmo jeito que talvez a gente não está olhando para essa parte cyber em uma guerra, talvez a gente não está dando ainda o devido valor para essa conscientização, entendendo que é um elo importante. Eu não diria fraco, mas é um elo importante ali as pessoas. E a gente precisa entender uma coisa que a gente sempre repete, né? A segurança, ela não está só na área de segurança, ela está em todo mundo. Tá? Mas o quanto a gente realmente acredita nisso e está distribuindo isso da forma certa para as pessoas entenderem que a segurança começa nela. Em cada pessoinha que está ali, necessariamente não envolvida, mas se não começar nela, se ela não trocar a senha, se ela não fizer um MFA no WhatsApp dela, se ela clicar num link errado, pode ser ali o elo fraco que vai ter um problema maior, né? Então, o quanto a gente está investindo nisso, o quanto a gente está entendendo que, sim, tem que investir em todo o perímetro, tem que investir em todas as camadas, mas eu tenho que investir nas pessoas. Então, como empresa, e aí falando em cyberguerra, como país, eu acho que o ponto que falta aqui é, como país, a gente entender que precisa olhar também para essa parte cibernética, que precisa olhar para essa parte de pessoas. A gente precisa começar a conscientizar com fake news, com importância e responsabilidade das pessoas, e que todo mundo ali trabalha junto. Então, eu acho que é uma mudança de mindset, né? Uma mudança de entendimento do que é segurança. Segurança é um quesito importante hoje. Segurança é um quesito que precisa estar na cabeça de todo mundo. Senão a gente não muda e a gente vai ter um problema no futuro, né? Porque esse é o futuro, esse é o caminho que está vindo para o futuro. Bom, falou tudo, né? Mas assim, eu também não gosto de falar que é o elo fraco. Não gosto. Acho que já passou. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem aqui em segurança, né? Disseminar a cultura, enraizar, fazer segurança ser parte do negócio, entendeu? E isso vem às vezes com muita criatividade, às vezes rompendo barreiras, estar sentado lá na cadeira do board para que tudo meio que por default, né, automaticamente, qualquer decisão já seja segurança, seja envolvido para chancelar ou para dizer de que maneira é a melhor maneira de fazer, e etc. E esse é o nosso desafio. Acho que com o tempo, aí vai depender também do talento de cada um. É isso que a barra está subindo para todo mundo, tá? E eu aposto nisso. Eu não gosto também de falar que o fator pessoal é o elo mais fraco. Acho que a gente tem que criar condições. Isso vai muito contra a velocidade do mundo, né? De como a tecnologia está avançando e como as pessoas querem as coisas mais rápido e mais fácil. A discussão, por exemplo, lá no Nubank deve ser a mesma coisa com o pessoal de UX lá. É grande porque tudo é pensado para facilitar ao máximo a vida da pessoa. E a gente está ali para fazer aquele balance. Porém, eu mesmo, como usuário, eu também acho legal, eu gostaria de ter aquilo. Entendeu? Então, isso, esse é o desafio. É você estar inserido na discussão, né, do negócio. Entendeu? Eu tenho visto muitas empresas trabalhando campanha de conscientização e levando isso para a comunidade, né? Porque hoje em dia você tem lá um programa de conscientização, capacitação, senta com o seu funcionário, dá o treinamento para ele, contrata uma ferramenta, ele faz teste,
passa no teste, só que aí depois na casa dele, muitas vezes, as próprias pessoas faltam instrução. Tenho visto muitas empresas hoje produzindo cartilhas para que o funcionário leve para casa o conteúdo, compartilhe com seus familiares, diminua a exposição do risco, né? Porque vai trazer um conteúdo melhor para a sociedade, para a comunidade como um todo. Né? Vocês têm visto isso também? A gente trabalha de casa, né, Klaus? Então, agora a gente levou para casa a empresa, e se a gente não tiver essa conscientização em casa, se a gente não entende, a gente está levando o risco da empresa para dentro de casa. Então, ficou maior do que a gente tinha ali, quando a gente tinha um perímetro, digamos assim, né? A nossa expandiu e a gente não tem mais, está dentro da nossa casa. Então, a gente precisa conscientizar. E até uma coisa que o Gabriel falou, né? Que, tipo, a gente tem as pessoas precisando ser conscientizadas e a gente tem a experiência do cliente. Esse é o desafio. Como que a gente deixa bom para o cliente, a gente deixa as coisas fluírem, o cliente tem uma experiência satisfatória, mas a gente tem que falar de segurança. Então, como a gente une essas coisas? Acho que esse é o nosso maior desafio, né? Sim, eu acho que cartilha, treinamento, tem que fazer, tá na franquia, tem que martelar na cabeça, porque você vai catando um ou outro. Mas é uma coisa que às vezes é visto, né? Quando a gente chega lá para aplicar um patch, barrar alguma coisa, é visto como uma coisa que um entrave, né? O cara tá atrapalhando. Por isso que eu acho que o melhor discurso é aquele do criar facilidade com segurança. Isso dá para fazer. Pô, no próprio aplicativo tem um monte de coisa, né? Barrou uma funcionalidade tal quando você está andando não sei aonde. Criar, né, por geolocalização, eu já vi essa história por aí. Então, não vou falar de quem, mas eu achei legal. E mais outras ideias. Mas, é como eu falei antes, estar sentado ali na cadeira do board da decisão para você realmente empoderar também essas questões que são importantes. Né? Legal. E aí você falou muito da experiência do usuário, né? A gente vê muito essa dificuldade. Tornar o ambiente mais simples, fazer com que as pessoas que têm menos capacidade de conhecimento técnico mesmo, conseguir operar da mesma forma que uma pessoa que é mais especialista. A gente está terminando nosso tempo, então vai ser a última. Como é que vocês enxergam que a gente vai conseguir trazer boas experiências para o usuário dentro desse assunto onde a gente cada vez precisa estar mais preparado para a próxima guerra cibernética, que é cada vez menos campal, né, e cada vez mais cibernética, né, cada vez mais voltada para a internet? Eu acho que é na linha de segurança, não é um meio de barrar nada. Segurança tem que ser um aliado. Então, a gente tem que conscientizar na ideia da aliança. Segurança está ali porque você tem o seu cartão no Nubank, porque você confia lá. Então, segurança é o meu aliado para eu trazer para você uma vantagem, para eu trazer para você uma experiência melhor. Então, cada vez mais a gente olhar a segurança não como um entrave, sabe? Né? Tirar esse que segurança aplica o patch e dificulta a sua vida, não. Eu sou um aliado para você ter mais espaço para ir para o novo. A gente está entrando em IoT, a gente está entrando em cada vez mais, vai falar de metaverso. Então, o mundo é digital, então segurança tem que ser o aliado para esse novo. Então, é a gente mudar essa visão de segurança para não ser um entrave, mas como já foi visto por um tempo. Segurança é o nosso aliado. Acho que esse é o nosso desafio na cadeira, né? Fazer essa mudança, conscientizar da forma que a gente esteja junto, entendendo e ouvindo mais qual é a necessidade realmente das pessoas e onde a gente trabalha junto. Para não ser repetitivo, também acho que esse sangramento todo faz parte, o pessoal vai ficando mais esperto, a ameaça é muito maior hoje em dia, está todo mundo vendo isso. A minha mãe não cai mais em golpe de WhatsApp de jeito nenhum, já entendeu como é que funciona. Os caras estão mais corajosos, né? Porque tem lei de privacidade de dados potencializando o ataque, tem seguro cibernético, tá todo mundo conectado, uma série de bancos digitais. Então, assim, realmente tudo isso potencializa e as pessoas estão vendo isso. Porque ataque toda semana tem uma história, né? Agora, essa semana foi o Uber, que está na vida de todo mundo, praticamente, né? E aí você pega, tem um pessoal circulando, também não sei se tá vendo como é que a gente fica calejado, não sei se é fake news, mas tá todo mundo circulando uma foto de que tá cheio de vaga de segurança na Uber. E aí tá lá escrito 3 dias ago, 3 days ago, como se tivessem aberto agora. Mas tem a ver com isso que eu estou falando, de
Se você precisar realmente viver e sentir que realmente a ameaça é real e tal, e as pessoas todas acabam se conscientizando na marra. E aí começa a enxergar desse jeito. Quem é o cara que vai me dar mais segurança aqui, além da experiência, etc. É o mundo ideal, né, que a gente imagina. Legal. E é o novo mundo, né? Metaverso, as coisas que nós vamos viver, e isso vai ser o nosso trabalho cada vez a gente se preparar mais. Eli, Gabriel, foi um prazer estar com vocês aqui, dividir o palco com vocês nesse evento tão importante como o Mindsec. Agradeço aí toda a bagagem que vocês puderam trazer para esse painel. E, pessoal, muito obrigado por vocês também que estiveram aqui nesse período para poder escutar aqui da Eli e do Gabriel um pouco da experiência. Obrigado. Obrigada.